Olá, irmãos, como é que estão? Estão animados aí para mais uma semana de leitura bíblica? Espero que todos estejam bem animados. Nós estamos na 19ª semana, que vai do dia 9 ao dia 15 de maio. Temos 4 textos, 4 livros diferentes, Atos, Juízes, Jó e Salmos. Começamos com Atos, de 19 a 23. Lembre-se que nós estamos aqui pegando a segunda parte de Atos, que quando Paulo está levando o evangelho de Antioquia para a Europa, vai do capítulo 13 ao 20. Então nós estamos aí pegando os capítulos 19 a 20. E pegamos também uma parte do último terço do livro de Atos, que retrata os julgamentos de Paulo, que vão do capítulo 21 a 28. Esses julgamentos são perante 3 tribunais, muito semelhantes àqueles em que Jesus foi julgado, né? A chave para a leitura de Atos, você deve lembrar-se disso, é o movimento do evangelho de Jerusalém a Roma, e que é narrado em 6 partes, sinalizados por pequenos resumos que Lucas faz no capítulo 6, verso 7, capítulo 9, verso 31, capítulo 12, verso 24, capítulo 16, verso 5 e, finalmente, capítulo 19, verso 20, além dos últimos 2 versículos do capítulo 28. A quinta parte do 16, capítulo 16, verso 6 até o 19 e 20, ele destaca o salto que o evangelho vai da Ásia para a Europa. A igreja agora ela é predominantemente gentílica, ao invés de ser judaica. A sexta parte, que vai do 19 e 21, capítulo 19, verso 21 a 28, 31, ou seja, até o final, relatam como Paulo, o apóstolo para os gentios, finalmente chega a Roma, a capital do mundo gentílico, com as boas novas do evangelho. Então veja que Deus está governando, o Senhor Jesus está governando a sua igreja e cumprindo os seus propósitos. 19, 21 a 28, 30, como dito, né, as boas novas e o próprio Paulo alcançam a Roma. Veja, como que Paulo chega a Roma? Por meio de uma série de julgamentos muito semelhantes àqueles de Jesus. Paulo continua alcançando seus compatriotas judeus, você vai ver isso no capítulo 21, 17 a 26, no capítulo 28, 17 a 28, logo no finalzinho, mas os judeus continuam rejeitando a Cristo na sua maioria, de modo que a palavra final a eles é de julgamento, conforme as previsões e as profecias de Isaías. E por outro lado, da aceitação dos gentios. Observe especialmente em 2 defesas de Paulo, capítulo 22, de 1 a 21, e capítulo 26, de 2 a 23, ele conta a sua própria história de modo a realçar o papel dele na missão aos gentios. Veja que exatamente aquilo que aconteceu com Jesus, né? Ele foi julgado. Agora Paulo também está sendo julgado. Jesus foi inocentado 3 vezes, mas mesmo assim morreu como um criminoso de Estado, o que acontece com o próprio Paulo também. Passamos para o livro de Juízes, Juízes 10 até Juízes 19. Lembre-se que Juízes tem uma divisão principal, o miolo do livro de Juízes, vai do capítulo 3, verso 7 até o capítulo 16, verso 31. Então, parte da sua leitura vai pegar esse grande miolo do livro de Juízes. É o ciclo narrativo principal, que é uma série de variações do tema de Juízes, né? Aquele ciclo repetitivo de Juízes que nós já falamos de outra oportunidade. Em Juízes, meus irmãos, nós temos a idolatria da tribo de Dan. Ela continua e é destacada, por exemplo, no capítulo 18, verso 31, o santuário de Deus esteve em Siló, mas Israel nunca consultava Javé ou Iavé ali para ouvir a orientação dele. Então nós temos o quê? Uma constante decadência do povo de Deus durante o período de Juízes. Israel
é retratado como um povo que está desencaminhado, perdeu a sua identidade, e só Deus mesmo, em sua misericórdia, pode colocar ordem novamente nesse caos de Israel. No começo do capítulo 10, você vai ter a descrição de dois pequenos juízes, Tolá e Jair, e para depois entrar nos juízes principais. Eles representam as tribos de Issacar e a tribo de Manassés Oriental. E eles vão concluir o ciclo de Gideão, dos capítulos anteriores, e preparam o caminho para Jefité. Essa menção de Tolá e Jair, pequeno juiz, é para mostrar que a escolha do juiz ela foi premeditada, ela tem um propósito deliberado de escolha desses juízes principais. Lembre que são 6 juízes principais e 6 juízes pequenos. No capítulo 10, versos 6 até o 12, 14, conta-se a história de Jefité, na tribo de Manassés Oriental, contra os inimigos, os amonitas. E no final desse ciclo, você vai ver Ibsã, Elon e Abdon, são 3 juízes pequenos. O movimento é decrescente, vai de mal a pior. Jefité é uma espécie de fora da lei bem sucedido, né? Ele é um homem egoísta, ele é um homem impetuoso, para ele um juramento vale mais do que a vida da sua própria filha. No entanto, o Senhor o usa, e o Senhor, inclusive, o capacita com o poder do Espírito Santo. Você vê isso no capítulo 11, verso 29, e ele também vai ser responsável pela morte de muitos israelitas. Então ele é quase um anti-herói. Os relatos dos 3 pequenos juízes, ao final, Ibsã, Elon e Abdon, são aparentemente breves lembretes de que do autor de que Deus continua a operar por meio dos juízes em várias regiões. Depois nós temos o trecho de 13:1 a 16:31, que conta a história de Sansão, da tribo de Dan, contra os filisteus. Essa última história do ciclo de juízes é a mais trágica e mais ambígua, né? Sansão, ele representa tudo que pode dar errado em Israel no tempo dos juízes. Ele é nascido de uma mulher estéril, ele é dedicado para ser um servo especial do Senhor desde o seu nascimento. Você vê isso no capítulo 13. Ele recebe, ele faz o pacto de Nazireu, ele tem esse pacto. Ele é um herói invencível quando o espírito de Yahvé está com ele, mas ele quebra os seus juramentos, ele se contamina tomando mel de um leão filisteu que já estava morto, ele se casa com uma mulher estrangeira em Juízes 14, ele se envolve com uma prostituta em Juízes capítulo 16. O Sansão, ele reflete a própria história de Israel, conforme se prostituía com os Baalins e Astarotes, que são os deuses de Canaã naquela época. Finalmente ele vai ser aprisionado, vai ter os seus olhos furados, ficar cego, mas mesmo assim ele é capacitado por Deus para destruir um templo cheio de filisteus, morrendo no próprio processo. Você vai ver isso lá no final. E essa história de Sansão serve também como transição dos pecados de Israel como um povo para os pecados de indivíduos narrados nos capítulos 17 a 21. No capítulo 17 a 21, você tem o epílogo, o final do livro de Juízes, onde existem 2 histórias que ilustram a corrupção de Israel. Você tem que destacar nessa parte final a seguinte expressão: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo ou o que era certo aos seus próprios olhos. Isso vai aparecer no capítulo 17, verso 6, 21, 25, 18, 1 e 19, 1. No primeiro episódio dessa parte final, capítulo 17, você vê uma história que ilustra o sincretismo de Israel. A mãe de Mica consagra a sua prata a Yahvé para que o seu filho faça um ídolo. E a segunda, no capítulo 18, ilustra tanto o contexto danita, da tribo de Dan,
da onde vem Sansão, e mostra as condições desorganizadas de Israel e os constantes fracassos na conquista da terra, que mostram isso desde que o livro começou. Ambos esses episódios ilustram a falha da verdadeira adoração em Israel. A natureza terrível da segunda história, que vai do capítulo 19 ao 21, você vai pegar um começo dela, mostra a corrupção moral de Israel e, inclusive, a permanência de algumas guerras intertribais, ou seja, a decadência espiritual e moral de Israel leva a guerras entre as próprias tribos do povo de Deus. Entramos agora em Jó 39 a 42. De 38:1 a 42:6, nós temos uma série de discursos onde Deus fala e Jó responde. Aqui, na verdade, nós temos o clímax do livro, né? A parte mais alta do livro. E Deus vai falar através de uma tempestade, ele quebra o silêncio, né? Em resposta àquele profundo anseio de Jó, destacado no livro todo. Mas Deus, em vez de defender Jó, como esse Jó esperava, ou reprová-lo, como esperavam seus amigos, Deus não faz nenhuma coisa nem outra, ele simplesmente questiona a sabedoria humana e mostra de forma poderosa, com base na sua criação, na sua manutenção, no seu cuidado com a criação, que a sabedoria, a pura sabedoria, está somente com ele. No primeiro discurso, que vai do capítulo 38 e 39, Deus começa a fazer uma pergunta básica, né, para toda a sabedoria humana. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? No verso 2 do capítulo 38. Então, você mais tarde vai ter uma série de perguntas que Deus vai fazer para testar Jó, para mostrar da perspectiva de Jó, né, e aos seus amigos. E ele faz a seguinte pergunta: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Jó responde a Deus apropriadamente, daí para frente, com vergonha e silêncio, que é o que ele vai mostrar no capítulo 40, versos 3 a 5. O segundo discurso, que vai do 46 a 41, 34, relata os poderes tremendos de Deus e desafia Jó a demonstrar a sua própria força, como se ele pudesse derrotar aqueles grandes monstros marinhos, né, o Behemote e o Leviatã. A grande questão suscitada pelo livro encontra resposta naquela dupla réplica de Jó, no capítulo 42, verso 1 a 6. Ou seja, ele admite que falou sem entendimento, ele apresenta o seu arrependimento depois de ter realmente visto a Iavé. É claro, a reação, inclusive, que o autor espera dos seus leitores. Finalmente, no epílogo, capítulo 42, de 7 a 17, esse epílogo ele tem duas partes. Deus pronuncia o seu veredito em favor de Jó, contra os seus amigos, e, finalmente, Deus recompensa Jó por ter mantido a sua confiança em Deus, e ele recebe os benefícios por essa confiança, né? E ele recebe porção dobrada de tudo o que tinha perdido. Finalmente, o último texto, Salmo 42 a 44. O livro 2 de Salmos, ele vai do capítulo 42, capítulo não, Salmo não tem capítulo, do Salmo 42 até o Salmo 72. E os Salmos 42 a 50 são chamados Salmos dos filhos de Corá, ou Coraitas, né? E também um Salmo de Asaf. O livro 2, especialmente na coleção dos Salmos de Corá, ou Coraíta, eles são inseridos no começo e eles começam com um bom número de hinos de exaltação, tanto ao rei, como à própria Sião, onde se encontra o rei. Mas agora eles estão enfatizando Jerusalém e o seu templo como lugar da presença do reino de Deus. Isso é muito importante que você observe. Dos Salmos 42 a 45, você tem 3 orações e um salmo real, que é o último Salmo 45, que nós não vamos falar muito sobre ele. Você vai perceber que o Salmo 42 e 43, na verdade, eles constituem praticamente um único salmo. Você vai ver um refrão repetido 3 vezes,
no Salmo 42, verso 5, Salmo 42, verso 11 e Salmo 43, verso 5. O lugar deles, no começo do livro 2, está ligado ao anseio do salmista para se unir à peregrinação a Sião. Enquanto que o Salmo 44, ele prenuncia o que vai acontecer no livro 3, ao lamentar uma derrota nacional de Israel de proporções relativamente consideráveis. Observe especialmente os apelos à história de Jerusalém e à fidelidade para com a aliança. Assim, nós terminamos então a leitura da 19ª semana. Espero que os irmãos continuem perseverantes, mesmo que você tenha perdido alguns dias atrás, volte, recupere o tempo perdido e continue a sua leitura. É difícil a permanência, mas é uma bênção nós estarmos constantemente lendo a palavra do Senhor. Deus abençoe a amada igreja.